Las Vegas, 1965. O relógio no Cassino Sands não existia, porque em Vegas o tempo era uma ilusão projetada para fazer você esquecer que estava perdendo dinheiro. Eram 3 da manhã, e a sala de limites altos, um santuário isolado por cortinas de veludo e seguranças do tamanho de armários, estava eletricamente silenciosa. Normalmente, aquele era o horário em que os turistas iam dormir e os verdadeiros predadores saíam da toca. Naquela noite específica, um predador muito grande e muito barulhento havia decidido que era o dono da selva. Ele era um magnata do petróleo do Texas, um homem cuja fortuna tinha tantos zeros que ele acreditava que poderia comprar a gravidade. Ele tratava os garçons como lixo, gritava com as croupiers e espalhava fumaça de charuto barato na cara de todos. Ele estava ganhando. E homens pequenos, quando ganham, tornam-se insuportáveis. Então, Dean Martin entrou na sala. Ele não entrou para jogar sério. Ele entrou porque queria um drink, e aquele era o bar mais perto do palco onde ele tinha acabado de se apresentar. O texano, vendo a lenda viva ali, decidiu que seria divertido comprar o entretenimento. Ele começou a provocar, a insultar, a desafiar a masculinidade e a carteira de Dino, chamando-o de bêbado de aluguel, e dizendo que ele não duraria 5 minutos num jogo de homens de verdade. O cassino inteiro parou. Todos esperavam que Dean fizesse uma piada e saísse, ou que chamasse a segurança. Mas Dean Martin parou, girou o gelo no copo, olhou para o bilionário com um sorriso cansado e sentou-se à mesa. O que se seguiu nas horas seguintes não foi um jogo de cartas, foi uma aula de psicologia brutal. Dean Martin não apenas aceitou o desafio, ele desmontou o ego do bilionário peça por peça, aposta por aposta, até que o homem mais rico da sala não tivesse nada além de um terno suado e uma dívida de honra impagável. Esta é a história de como o dinheiro tentou humilhar o estilo e acabou saindo da mesa falido. Para entender a dinâmica daquela noite, é preciso compreender a relação de Dean Martin com o jogo. Ao contrário de muitos viciados que jogavam pela adrenalina da vitória, Dean jogava pelo prazer do passatempo. Ele começou sua vida como croupier, em casas ilegais em Steubenville, Ohio. Ele sabia embaralhar, sabia contar cartas e, mais importante, sabia ler pessoas. Ele conhecia os tells, os sinais físicos que um jogador dá quando está blefando ou quando está com medo. Dean via o jogo como matemática aplicada, não como emoção. O bilionário, vamos chamá-lo de senhor, Big Jim, via o jogo como uma extensão do seu poder fálico. Para ele, apostar alto era uma forma de bater na mesa e dizer: eu sou melhor que vocês. Ele estava naquela noite cercado por um séquito de bajuladores, rindo alto de suas piadas sem graça, empilhando torres de fichas de $1000 como se fossem Lego. Quando Dean se sentou, a atmosfera mudou. O gerente do cassino, um homem chamado Carl Cohen, que uma vez socou Frank Sinatra e quebrou seus dentes, mas adorava Dean, aproximou-se preocupado. Sr. Martin, você não precisa fazer isso. Eu posso tirar esse cara daqui, sussurrou Carl. Dean apenas piscou. Relaxe, Carl. O homem quer jogar. Seria indelicado recusar a hospitalidade de alguém que tem tanto dinheiro para doar. O jogo escolhido foi o Blackjack, mano a mano. Apenas Dean, Big Jim e o dealer. Big Jim começou o ataque verbal imediatamente. Então, o palhaço sabe contar até 21 ou precisa que o Jerry Lewis venha aqui segurar sua mão? A mesa riu nervosamente. Dean não respondeu. Ele apenas pediu uma carta. Pago, disse Dean mostrando um 20. O texano tinha 18. As fichas deslizaram para o lado de Dean. Sorte de principiante, rosnou o texano. Vamos aumentar as apostas. Vamos ver se o seu salário da NBC aguenta, garoto. Ele empurrou uma montanha de fichas para o centro. Era uma quantia obscena, o suficiente para comprar uma casa em Beverly Hills na época. Dean nem olhou para as fichas, ele olhou para o garçom.
Mais um J&B, por favor, e traga um copo de leite para o meu amigo aqui. Ele parece estar ficando nervoso. A provocação foi sutil, mas atingiu o alvo. O rosto do texano ficou vermelho. Ele precisava ganhar aquela mão para provar que era o macho alfa. A raiva o cegou. Ele começou a jogar de forma agressiva, pedindo cartas quando deveria parar, dobrando apostas em mãos ruins. Dean, por outro lado, entrou em um estado de transe gélido. Ele jogava com a precisão de um cirurgião. Ele conversava com o dealer, contava piadas sobre o tempo, elogiava o vestido da garçonete. Ele agia como se as dezenas de milhares de dólares na mesa fossem apenas guardanapos de papel. Essa indiferença era a arma. Ela enlouquecia o oponente. Big Jim não conseguia entender como alguém podia estar prestes a perder uma fortuna e não suar. "Você não se importa?" gritou o texano em um momento depois de perder outra mão grande. "Isso é dinheiro de verdade." "É apenas papel, Pele", respondeu Dean, acendendo um cigarro. "O banco imprime mais todo dia, mas a sua úlcera, essa aí você não compra outra." À medida que a noite avançava para a madrugada, a sorte ou a incompetência emocional do texano começou a virar a maré de forma avassaladora. Big Jim começou a assinar notas promissórias do cassino. O crédito da casa. Primeiro, 100 mil. Depois, 200. A multidão ao redor da mesa cresceu. Sinatra apareceu em algum momento observando de longe, sabendo que não deveria interferir quando Dino estava trabalhando. Ele viu o olhar nos olhos do amigo e sabia que o texano estava condenado. O clímax aconteceu por volta das 5 da manhã. Big Jim estava desesperado. Ele já tinha perdido o dinheiro que trouxe, o crédito que o cassino lhe deu e estava agora apostando garantias pessoais. Ele colocou na mesa um relógio de ouro maciço e as chaves de um Cadillac Eldorado estacionado lá fora. "Tudo ou nada", disse o texano, suando bicas, a voz rouca, o charuto apagado pendurado nos lábios trêmulos. "Uma mão. Se eu ganhar, eu levo tudo de volta. Se você ganhar, leva o carro e o relógio." O gerente do cassino ia intervir. Aquilo não era permitido, mas Dean levantou a mão. "Deixe ele jogar, Carl", disse Dean. As cartas foram dadas. O silêncio era absoluto. Podia-se ouvir o zumbido das luzes de neon. Dean olhou para suas cartas. Um valete e um 7. 17. Uma mão perigosa. Se pedisse mais uma, provavelmente estouraria. Se parasse, poderia perder para um 18 ou 19. Big Jim tinha um rei virado para cima. Ele olhou para sua carta de baixo. Ele sorriu. Um sorriso feio de triunfo prematuro. "Eu estou bem", disse o texano. Dean olhou para o homem. Ele leu o sorriso. Ele sabia que o texano tinha um 20 ou um blackjack. A lógica dizia para Dean desistir ou tentar a sorte desesperada. Mas Dean Martin fez algo que ninguém esperava. Ele começou a cantarolar baixinho, "Everybody loves somebody." Ele olhou nos olhos do texano e viu a pupila dilatada. Ele viu o medo disfarçado de arrogância. "Carta", disse Dean. A plateia engasgou. Pedir carta com 17 contra um rei era suicídio matemático. O dealer, com as mãos trêmulas, virou a carta. Era um 4. O sorriso do texano desapareceu como se tivesse sido apagado por um soco. Ele ficou cinza. Ele olhou para a carta, depois para Dean, depois para o teto. O dealer virou a carta de baixo do texano. Era um 10. Ele tinha 20. Uma mão excelente, destruída pela sorte audaciosa de um cantor bêbado. 21 ganha, sussurrou o dealer. Dean Martin não comemorou. Ele não pulou. Ele não gritou, "Toma essa." Ele apenas empurrou o copo vazio para o centro da mesa, juntou as fichas e as chaves do carro com um movimento lento do braço. O texano estava em estado de choque.
Ele tinha perdido milhões em valores atuais. Ele tinha sido humilhado na frente de Las Vegas inteira. Ele caiu na cadeira, derrotado, parecendo subitamente pequeno e velho. Você trapaceou, sussurrou o texano fraco. Ninguém pede carta com 17. Dean levantou-se, ajeitou o smoking impecável que não tinha uma única ruga, caminhou até o homem e colocou a mão no ombro dele. Não foi trapaça, Jim. Foi apenas business. Você joga com o fígado, eu jogo com a cabeça. E a propósito, você estava certo sobre uma coisa. O quê? Perguntou o homem, quase chorando. Eu sou um bêbado de aluguel, disse Dean sorrindo. Mas, aparentemente, sou um bêbado muito caro. Dean pegou as chaves do Cadillac Eldorado que estavam na pilha de ganhos. Ele as jogou para cima e as pegou no ar. Depois, virou-se para o dealer. Aqui, garoto, disse Dean, jogando as chaves do carro para o jovem croupier que tinha passado a noite inteira sendo insultado pelo texano. Presente de Natal adiantado. Só certifique-se de tirar o cheiro de enxofre do banco do motorista. O croupier ficou paralisado. Dean pegou uma única ficha de $5 da montanha de dinheiro que ganhou, guardou no bolso e deixou o resto na mesa. Troque isso e mande para o orfanato de St. Jude, disse Dean para o gerente Carl. Eu não quero o dinheiro dele. Dá azar. E com isso, Dean Martin saiu do cassino, caminhando em direção ao sol nascente de Nevada, assobiando, deixando para trás um bilionário arruinado e uma lenda que seria contada por décadas. O texano nunca mais foi visto nas mesas de limites altos de Vegas. Dizem que ele voltou para o Texas e se tornou um homem religioso. Mas Dean continuou sendo Dean. Essa história revela a verdadeira natureza do King of Cool. A vitória não estava no dinheiro. Se Dean tivesse pegado os milhões, teria sido apenas uma transação financeira. Ao doar o dinheiro e dar o carro ao dealer, ele transformou a vitória em uma declaração moral. Ele disse ao bilionário: o que você valoriza mais do que a vida, para mim, não vale nada. Você não pode me comprar, e você certamente não pode me vencer, porque eu não estou jogando o mesmo jogo que você. O bilionário tentou humilhar Dean usando a única linguagem que conhecia, a riqueza. Dean respondeu usando a única linguagem que importava, a classe. E naquela noite fria no deserto, ficou provado que, não importa quantas torres de petróleo você tenha, você nunca poderá comprar a capacidade de pedir carta para um 17 e sair sorrindo. Dean Martin não venceu apenas o jogo, ele venceu a alma do oponente e fez tudo isso sem derramar seu drink.